Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, ao nosso podcast Dani Diferentona. Eu sou uma mulher branca, estou dourada de sol, queimadinha de sol, tenho 1,70 m, olhos castanhos, cabelos castanhos, um pouquinho abaixo do ombro, com umas luzes, e estou usando um terninho, um conjunto de terninho azul com um top, tipo um cropped, um top branco por baixo. Estou aqui de novo com vocês, quero saber se vocês compartilharam, curtiram tudo. Sim? Se não, pode fazer já quando acabar de assistir esse podcast. Hoje nosso podcast está assim maravilhoso. É um podcast de conhecimento. Nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica. Você sabe o que é isso? Pois é, você vai aprender agora. Vamos falar sobre sexualidade feminina, menopausa, que no caso, né, já tá na minha pessoa, idade, menopausa, autoconhecimento, o toque de se cuidar, incontinência urinária, assuntos nossos, na verdade, sobre a questão masculina também. Será que o assoalho pélvico, é assim que fala? Nossa convidada está falando aqui. É o mesmo do masculino e feminino? Funciona da mesma maneira, na verdade? Será? Não. Não, mas essa pergunta é pertinente? É. Então, é porque eu também vou aprender aqui com vocês. E para esse aprendizado, esse assunto maravilhoso que muito nos interessa, eu estou aqui com uma especialista, referência em fisioterapia pélvica. Eu me lembro quando ela começou há anos atrás, e Deus é muito bom, que é minha amiga Gleide Aguiar, doutora Gleide Aguiar. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela tua presença, e a gente vai, destrinchar esse assunto com você. Eu quero todo o teu saber. Seja bem-vinda, se apresenta aí pra galera. Essa câmera é sua, é a minha? É a sua. Dani é uma amiga de longa data. Na verdade, Dani foi minha pastora. Tenho orgulho de falar isso, quando eu conheci a Dani. E assim, foi uma das pessoas que acreditou muito no que eu fazia. Eu lembro exatamente, né, que quando a primeira vez que eu apresentei uma vulva pra ela, que ela teve no meu consultório, ela falou: cara, seu olho brilha. E eu te entendo, porque quando eu vejo um whey protein, o meu também brilha. Então ela entendia completamente o que eu tava sentindo, né? Verdade. E assim, eu fico muito feliz de estar aqui com você de novo, Dani. Obrigada. Pra gente falar, né? Mais uma oportunidade que você me dá. E eu acho que a gente é responsável, né, de difundir o saber entre as mulheres. É verdade. Porque às vezes muitas mulheres sofrem de determinados assuntos porque têm vergonha de falar, não sabem que podem se cuidar, e a gente precisa levar luz a essas pessoas, né? Até para que elas também sejam disseminadores do saber para outras mulheres também, né? Esse é o nosso papel enquanto mulher. É verdade. Então vamos começar, porque eu tô curiosa. Eu fiz como é um assunto que eu preciso aprender também, dessa vez eu vou tentar usar um roteiro, entendeu? Eu vou tentar usar um roteiro. Para começar, o que é exatamente a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma área da fisioterapia que reabilita os músculos do assoalho pélvico, que como se fosse o nosso piso, né? A gente tem diafragma, o abdômen e no fundo, fechando a nossa pelve, o assoalho pélvico. Por isso chama assoalho, né? Que é o piso ali da nossa pelve. Como se fosse o antigo períneo que todo mundo falava, né? Vamos fazer cirurgia de períneo, todo mundo sabia disso, né? Só que hoje a gente sabe que o nome é assoalho pélvico e engloba outras coisas. Então, a fisioterapia, ela vem de uma forma de tornar esse músculo funcional, quando ele começa a perder a sua função, por alguns motivos, um deles menopausa, né? A gente vai envelhecendo, vai perdendo hormônio. Outros na gestação, onde a gente sabe que é uma sobrecarga enorme em cima do assoalho pélvico, e hoje a gente também já sabe que não é a via de parto que prejudica o assoalho pélvico, porque antes as pessoas falavam, o parto vaginal vai ficar com bexiga caída, né? Que seria parto normal, você quer dizer? Isso, parto normal vai ficar com bexiga caída, vai perder xixi, não sei o que. E hoje a gente sabe que não é a via de parto responsável, mas a evolução da gestação. Então, se você gestou alguma vez na sua vida, você é uma candidata a reabilitar esse assoalho pélvico. Então é para todo mundo? É para todas as mulheres. E é como porque quando a gente fala fisioterapia, leiga, a gente pensa em exercício mesmo. Então é um exercício. Sim, é um exercício. Tem a ver, assim, uma pergunta de leiga, assim, um comentário leigo. Pompoarismo tem a ver ou não tem a ver? Então, na verdade, a primeira pessoa que criou os exercícios pélvicos chamava Kegel, há muitos anos atrás. E o pompoarismo, às vezes, se baseia um pouco
nesses exercícios de Kegel. Só que a diferença é que o pompoarismo, ele visa muito mais a performance sexual. O prazer. Ele é visado ao prazer sexual. Entendi. Enquanto que a fisioterapia pélvica, ela é individualizada e a gente faz treinamento dessa musculatura. Não é igual para todo mundo. O pompoarismo a gente não vê sendo individualizado, né? A gente tem aquelas bolinhas que bota e fica fazendo. Isso. E que não sabe nem se faz certo. Porque a maioria das pessoas contrai bunda, contrai abdômen e não contrai assoalho pélvico. É verdade. É isso que a gente vê muito em consultório. E essa coisa do prazer, eu tô pensando agora daquelas bolinhas, não sei onde para poder, é mais pro prazer. Então, quando a gente usa a fisioterapia pélvica, é assim, por exemplo, se eu tenho dor na relação, incontinência urinária, assim, vai destrinchando e vai falando pra gente como é, porque nós mulheres vivemos isso. Falar, as maiores indicações, né, as queixas que chegam mais no consultório, as incontinências urinárias, e não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade? Não tem a ver com idade. Tem a ver com exercício, quem faz muito exercício? Então, o exercício de alto impacto é uma coisa que ele sobrecarrega o seu abdômen, né? Então, assim, você aumenta a pressão intraabdominal. Se aumentando a pressão intraabdominal, você sobrecarrega seu assoalho pélvico. Se você não tem um músculo treinado para conseguir dissipar essas forças, aí sim ele pode vir te trazer problema. Por isso que é a fisioterapia. Se eu fizer em conjunto, não tem problema. Sim, não tem. Você precisa saber, né, ativar essa musculatura. Entendeu? É porque, na verdade, a função principal desse assoalho pélvico é dissipar essas forças. Então, ele tem que ser capaz de chegar, como se fosse um trampolim, de chegar e dissipar forças. Quando o assoalho pélvico, ou ele tá com uma tensão maior, um músculo que não está normalizado, tá? Vou falar de aumento de tensão e diminuição dessa tensão, fraqueza. Mas o aumento de tensão, um tônus mais elevado, ele também não consegue dissipar força, porque ele é um músculo que não está na sua função. E quando ele está fraco, a mesma coisa. Então, a gente precisa normalizar essa musculatura para que ela seja capaz de fazer esse efeito trampolim. Entendi. Então, não tem a ver também com idade. Não tem a ver com idade. Com falta de exercício. Então, assim, todo mundo precisa fazer? Na maioria das vezes, sim, Dani. Em algum momento ou outro, essa mulher... Assim, eu acho maravilhoso quando eu recebo alguém no consultório que fala, olha, eu não tenho queixa nenhuma, mas eu queria fazer, tipo, uma prevenção no meu assoalho pélvico. Então, é importante, né? Faz parte da gente, então, uma assoalho pélvico. Porque a gente não liga... Porque culturalmente é uma coisa assim, agora tem a moda de rejuvenescer, tem isso, mas a gente não pensa nessa questão do exercício, da função. Da função. A gente vê muito embelezamento. Mas não de função. Entendi. Né? Então, assim, até porque por muitos anos a mulher foi negligenciada nessa área. A vagina, ela tá na gente como se não fosse nossa. Não é? A vida inteira a gente fica ouvindo o quê? Não toca, não bota a mão. Quando a gente tem filha menina, é exatamente isso. O menino é lindo tocar o pênis, né? É macho, tá se coçando, tá tocando, tá não sei o quê. A menina botou a mão, tipo, tira a mão daí que é feio. É verdade. Então, é como se fosse proibido. O único momento que a gente lembra que a gente tem uma vagina é quando a gente vai parir. Ou quando você vai ter uma relação sexual. E mesmo assim tem aquela relação ali, não se toque, não, né? Não mexa, é um momento do prazer. E é isso, né? Então as mulheres, elas não foram ensinadas a se olharem. E se elas não se olham, elas também não sabem o que está certo e o que está errado, né? É verdade. A gente às vezes não sabe nem o que tem aqui embaixo, né? A gente não olha mesmo de como é. Então, eu trouxe uma pecinha aqui. Que delícia. Vai. Que aí dá pra gente descrever um pouquinho, para as mulheres se entenderem um pouquinho, né? Que maravilha. Porque tem mulheres que nem se olham mesmo, nunca nem tocaram. Então, é verdade. Né? E são mulheres, às vezes, jovens, tá, gente? Eu não tô falando de mulheres mais velhas, não. As jovens mesmo. Também. Às vezes fala, você já se tocou? Não. Não sei, tem nervoso. Né? Então, assim, é comum a gente ver isso. E é muito comum também você ver mulheres falando, que coisa nojenta. Isso é nojento. Isso é nojenta. Né? E aí eu falo, mas o pênis também é, né? Ué, qual é a diferença, né? É cultural mesmo. A gente precisa se conhecer pra tudo, né? Sim. Não só pro prazer, mas pra saber as funções. E pra gente... É uma parte nossa. Sim, e aí entrando nesse gancho, até para que a gente, no momento do sexo, saiba o que te dá prazer. É verdade. Nós somos diferentes, nós somos únicas. Né? Cada mulher tem prazer de uma forma, com estímulo de um determinado jeito, um determinado ritmo. E o homem, ele não é obrigado a saber todas as formas. Verdade. Se você se conhece, é muito mais fácil, né? E eu tô falando isso em conhecer, não é num momento de masturbação, mas de simplesmente num banho tocar, nossa, eu sinto mais o lado esquerdo. Exatamente. Nossa, desse jeito aqui, ele tem mais percepção.
né? E é uma Isso coisa... é importante. Sim. É legal que você falou assim, não é na questão da masturbação, porque aí já leva para outro lado, né? Tem questão religiosa envolvendo. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de, tô no banho para se tocar no sentido, cara, nossa, aqui tô sentindo alguma coisa. Isso sim. daqui. E na hora do prazer com o parceiro, não, faz assim, faz assado. Ter também essa liberdade, também tem que construir, porque as mulheres estão em construção, até nesse sentido de ter liberdade de falar o que sente, mas quando tiver liberdade, falar, não, vem mais pra cá, pra ter prazer também. Pra fazer uso de algo que é nosso e pra gente ter prazer. E para assim, a mulher ela é tolhida. Acho que a nossa sociedade é tolhida em muita coisa, né, Dani? Porque essa liberdade de falar pro parceiro é muito difícil. Mas também é muito difícil a gente falar pra outra pessoa que a gente também não gosta. Aí fica mentindo. Quantas vezes a gente vai fazer uma massagem e o toque tá apertado demais e você fica sem graça de falar. Poxa, é verdade. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? É saber falar, olha, desse jeito não tá bom, eu não gosto assim. Dá pra você ser mais leve? Exatamente. Em tudo, né? E imagina quando a gente leva isso pro sexo. É verdade. Que fica... Às vezes o casal ele não tem essa intimidade, né? De falar. Eles têm relação sexual, mas não têm intimidade sexual. E é tão importante, até porque Deus criou isso, né? Isso tão juntos, é um momento de união, de explosão em Deus, eu acredito nisso. E é mais interessante ainda, porque quando a gente vai estudar como é que é o ciclo da resposta sexual, né? A gente vê que quanto mais prazer você tem, mais vontade você tem de fazer sexo. Porque o hormônio que é liberado, ele retroalimenta essa vontade. Então, Deus nos criou de uma forma muito perfeita. É verdade. Que até o que era no início para ser uma reprodução, ele também criou com prazer. E ele mesmo dá as ferramentas que seja bom. E aí vai aumentando. Sim. Aí se você não tem prazer, aí você vai, não quero hoje, não quero. Aí se você não... Acabou. Aí esfria o relacionamento, porque eu não quero, mas não quer porque não se conhece, não quer porque não insiste, não quer porque não tem intimidade, porque não tem liberdade. Porque Deus criou perfeito. O erro tá no nosso, na gente. Até porque os nossos homens foram mal educados também, né? A gente não tem referências, gente, de sexualidade. Quem ensina esses homens? As pessoas aprendem, muitas das vezes, em filme pornográfico. Onde aquela mulher é jogada para um lado, para o outro, né? O homem tem sempre prazer, a mulher tem um prazer que é falso. E é muito rápido, né? Não é assim. E ele também não precisa conquistar, ele não precisa ter nenhum trabalho. E aí, quando ele chega para a mulher mesmo, ele não tem essa paciência, ele não entende que aquilo é importante para a resposta sexual feminina. É verdade. Que a mulher precisa estar preparada para aquele momento. Porque na fisiologia, o útero, né? O canal vaginal, ele se alonga, o útero sobe e você fica toda preparada para o momento da penetração. Então, a preliminar, que a gente chama. A preliminar. Que é o quanto é importante isso. Essa coisa do homem não foi educado para isso é muito real, né? Eu gravei um podcast com essa desconstrução dessa masculinidade, desses homens sensíveis, porque agora eu até consigo enxergar uma mudança por conta da gente, nós mulheres, até as mais velhas, acho que é a nossa geração. A gente já está sabendo quem nós somos, então a gente consegue dar esse tom para os homens. De vai para cá, e os homens vai para lá, e os homens estão tendo essa preocupação. Mas ainda é um pouquinho, bem pequeno do que deveria ser. Mas a gente precisa ensinar nossos filhos. Meu filho mais novo está namorando, e eu falo sobre isso. Sua namorada está sentindo prazer, você dá prazer a ela. Esses assuntos são importantes da gente também, enquanto pais, conversar com os nossos filhos que estão tendo relação, homens principalmente, e as mulheres também, não deixarem, não é só para o homem sentir prazer, é para você também sentir prazer. Você está sentindo, quer uma ajuda, quer procurar uma profissional, para a gente começar a quebrar essa rigidez, esse pensamento e fazer... para que venham coisas novas, né? Pensamentos novos. A gente precisa pensar sobre isso, hein, gente? Pensar sobre isso. Agora vamos voltar para... Que eu nem sei porque que eu ia mostrar, mas eu vou falar, eu vou continuar. De auto se conhecer. Sim. Então, aqui é uma peça, né, anatômica educativa, né? Como se fosse a nossa vulva. Então, aqui a gente tem grandes lábios, pequenos lábios, clitóris... E a uretra fica por aqui. O que é muito comum também a gente achar, as mulheres acharem, que elas menstruam pela uretra, né? E fazem xixi pela vagina, gente. Né? O xixi sai na vagina. Não sei, o último Big Brother que teve um bafafá aí, que a menina falou, vou botar um OB
Porque eu ficar com vontade de fazer xixi, eu consigo fazer ali. Aí ele vai sugar? É. Ai, meu Deus. Entendi. Então, assim, a gente precisa entender que o xixi sai pela uretra, tá, gente? E vagina é Ele aqui sai dentro, por aqui. Olha aqui. Ele fica acima do clitóris, Acima a do uretra. clitóris. Tá? E aqui o canal vaginal, ó. Aqui dentro, canal vaginal. Que é por onde sai a menstruação, por onde passa o bebê, por onde tem a penetração. E a uretra é responsável pela urina. É por onde sai o nosso xixi. Apenas a urina, em cima. Isso, tá? Entendi. Então, assim, isso aqui, quando você for tomar banho, como a Dani falou, né? Passa a mão aqui fora, por aqui, ali. Se tiver curiosidade, bota o dedo dentro, vê como é que é lá dentro, né? Porque eu brinco que o único lugar que a gente quer ter ruga, né? Vilosidade, é na vagina. Porque isso é uma vagina jovem. É uma vagina que se alonga para o ato sexual. Por que a mulher na menopausa ela começa a sentir desconforto? Porque a gente vai perdendo essas vilosidades. Então ela já não consegue tanto se alongar. E começa a ficar ressecado. Sim, também. Não lubrificado. É, com certeza. Que tá envelhecendo isso. É isso. É uma periquita que não é jovem. Que não é jovem. Cara, muito, muito interessante isso. E tem um clitóris, né, que todo mundo viu, que eu acho que é a zona de prazer. Sim. Né? Que ali é a zona de prazer. Então, assim, para pessoas assim que têm dores na relação, a fisioterapia pélvica resolve, funciona, ajuda? Sim, a gente pode entrar e até falar das disfunções sexuais femininas, que pouca gente conhece. O que eu vejo hoje em dia, graças a Deus, o mais conhecido é o vaginismo, né? Que são aquelas mulheres que elas não conseguem ter penetração de jeito nenhum. E aí a gente vê que é um problema completamente muscular e que a fisioterapia pélvica resolve realmente porque é só músculo ali envolvido. Ah, porque falta de exercício, sei lá, rigidez, enfim, aí quando a penetração dói. É isso? Na verdade, não é a falta do exercício. Na verdade, alguma coisa aconteceu ali, não é incomum a gente ver algum exame ginecológico que machucou e a mulher criou uma memória. Uma resistência, entendi. Às vezes as meninas vendo cena de sexualidade na TV, em novela, e antigamente, hoje em dia até que a gente não vê tanto, mas a gente via que tinha sangue no lençol, né? Então, a mulher começava a achar, nossa, isso dói muito. Para sangrar dói muito. E aí ela começa a criar a dor, né, no cérebro e se torna física. Então, quando eu falei de exercício, tem cura com o exercício. Sim, porque cria uma rigidez. A gente precisa normalizar essa musculatura. Cara, olha que loucura. É na cabeça por tudo que pode ter acontecido. E aqui, e a pessoa acha, por essa rigidez, não consegue penetração, acha que, sei lá, não gosta de transar. Não, você sabe que é o pior ainda. É porque essas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu falhei como mulher. Porque num mundo que todo mundo transa o tempo inteiro, né? Que também nem é tanta verdade assim, né? A gente sabe. Tem orgasmos múltiplos, que também não é tanta difícil, verdade assim. Né? Mas todo mundo conta uma vantagem em relação a isso. Aí elas acham que elas meio que fracassaram enquanto mulher, que elas não conseguem ter relação sexual. E muitas das vezes, quando o parceiro não entende, isso leva até quase a uma separação, porque ele acha que ela não gosta dele, né? Ah, você não faz porque você não quer. Só que, na verdade, ela tem uma disfunção. Ela tem uma disfunção. E aí procura você, e na fisioterapia pélvica você consegue trabalhar essa disfunção. Essa musculatura. E aí vai soltando, a gente vai normalizando essa função, né? Você teve algum caso, com certeza, Tenho. Né? Tem vários casos desses, né? Que aí consegue. E o vaginismo imaginando a felicidade da mulher. Sim, o vaginismo é um caso de super sucesso. A gente fala em cura de vaginismo mesmo. Vulvodínia, a gente fala de controle, porque a gente ainda não sabe o que causa a vulvodínia mesmo, que é uma dor e ardência em queimação na entrada da vagina. É como se estivesse tudo queimando por ali. Na hora da penetração? Algumas mulheres na hora da penetração, outras têm espontâneo. Até a roupa que toca arde aquilo ali, tá? Esse é um caso mais pesado. Mas, assim, na penetração, às vezes as mulheres não conseguem. A gente divide a vagina como pontos de relógio, né? Então, é como se fosse 6 horas, 3 e 9 horas, tá? Então, assim, a gente vai marcando por esses pontos. A gente faz o teste do cotonete. E aí a gente vê aonde tem os pontos de maior ardência e vai tratando. Mas, assim, isso é muito mais complexo. Porque ninguém sabe por que causa a vulvodínia. Eu já tive paciente que teve vulvodínia depois de 2 infecções urinárias de repetição. Ela desenvolveu vulvodínia, ela tinha vida sexual normal. Teve vulvodínia. Outra depois de uma cirurgia ginecológica. Caramba, e outras porque quando descobriram a vida sexual já tinha vulvodínia. Então, a gente não sabe. Ter relação. Não consegue.
E aí, nesse caso, a gente precisa de um ginecologista junto. Aí vocês fazem uma parceria, um trabalho em Precisa, conjunto. porque aí ela precisa tomar uma medicação oral, uma medicação tópica para fazer massagem e a fisioterapia pélvica. Meu Deus, é um universo totalmente... Sim, que muitas das vezes as mulheres não conhecem. E aí sofrem anos, né? Com dor na relação. E não é muito incomum a gente ouvir, né? Amigas nossas falando, minha mãe falava que sexo era horrível. Exatamente. E talvez porque fosse uma pessoa que tivesse disfunção. Exatamente. Olha o conhecimento, gente. Conhecimento liberta. E agora a gente tem acesso a isso. Então não tem essa questão da mulher tá chegando onde chegou. As vantagens são essas. Porque a gente pode ter essa informação que tem nos libertado, que nos liberta verdadeiramente. Então, quantas mulheres já não sofreram tanto e agora a gente não tem por que sofrer? Não. Pode procurar ajuda. Mas você acha que ainda tem resistência de procurar ajuda para isso? Vergonha? Para a sexualidade? Para a sexualidade. Tem, porque você mexe muito no psicológico da pessoa, né? Porque não é fácil você chegar na frente de um profissional e falar, eu falei como mulher, e chorar. E eu não consigo, né? Eu queria ter um filho e não consigo. Então, a gente mexe em outras dores, né, Dani? É verdade. Quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente fala em outras dores envolvidas de ser mulher. Não é só aqui, não. Né? E principalmente quando a gente fala de disfunção, às vezes são histórias que as pessoas ouviram a vida inteira. Às vezes, mesmo a igreja demoniza demais o sexo e a pessoa tem uma culpa muito grande com isso. E aí é como cada um interpreta. Eu já atendi uma paciente que eram 3 irmãs e só uma desenvolveu uma disfunção sexual. Então, é como cada um interpreta as informações que chegam. Então, você mexe... Outras já sofreram abuso. Graças a Deus, eu nunca peguei ninguém de abuso sexual mesmo assim. Mas a pessoa, às vezes, traz uma história de abuso. Então, você mexe em pontos muito mais profundos do que só uma musculatura. Você mexe numa história. É uma terapia, né? Você tem que estar... Tem que estar, assim... mexe com tudo. Então, eu acho que, na verdade, assim, a gente nós somos os seres humanos, assim, complexos demais e tá tudo integrado. Então, realmente, no que a gente mexer, a gente vai mexer com outra coisa dentro de nós, né? E essa questão da vagina, da sexualidade, é uma coisa que a mulher está descobrindo, a mulher... eu nem gosto dessa palavra empoderada, mas ela tá buscando conhecimento, mas mesmo assim ainda é difícil, mas é muito importante. Sim, hoje em dia a gente até vê que as mulheres estão buscando mais, né? Às vezes eu recebo mulheres no consultório com incontinência urinária que não veio nem encaminhado por nenhum profissional de saúde. Ela mesma fala, eu vi que a fisioterapia pélvica é boa para isso, resolve isso. E resolve mesmo, gente, sabe? Você não precisa perder xixi. Porque assim, você espirra, faz xixi. Então não tem a ver com a idade, pode acontecer com qualquer um. Pode, eu já tive paciente que nunca tinha nem parido e já tinha incontinência urinária. E aí ela tratou a incontinência comigo. Quando ela chegou na gestação, ela passou uma gestação completamente seca. A gente continuou, né, fazendo fisioterapia pélvica na gestação e ela não teve mais escape de urina. Já pariu, não voltou para o consultório, provavelmente porque ela não tem escape. Entendeu? Porque ela não tem, é assim que funciona. Provavelmente. E na menopausa, como a fisioterapia pélvica ajuda na menopausa? Porque a gente muda tudo, né? Como é que ajuda? Sim. Então, a menopausa, ela traz a síndrome geniturinária da menopausa. Não sei se você já ouviu falar. Claro que não. Não? Óbvio então, não. O que são? São as coisas que ela vem alterando. Então, o que acontece? Ardor, né, na hora da relação sexual, coceira por causa do ressecamento, essa falta de lubrificação, a incontinência urinária que aparece, a urgência miccional, né, aquela pessoa que vai toda hora no banheiro, nossa, eu preciso muito ir no banheiro. Isso vem trazendo junto com essa queda hormonal também, na menopausa. Entendi. Então, tem todos os fatores que envolvem tanto a genitália local, né, como outros fatores como os miccionais também. Por isso chama de síndrome, né? Que pega todos esses sistemas. Então, gente, assim... é muito complexo isso. O assoalho pélvico, a gente já sabe que ele é hormônio dependente. Então, quando esse estrogênio ele começa a cair por causa da menopausa, ele causa realmente uma alteração no assoalho pélvico. Então, onde a fisioterapia entra? Na lubrificação, a gente consegue melhorar pouca coisa, porque os exercícios levam mais vascularização para a área, tá? Mas a gente tem hoje o laser íntimo, que ele vem com um bom aliado nessa fase de lubrificação, tá? Então, eu acho que assim, sabe quando a gente vai no dermato, que a gente faz um laser no rosto, mas a gente não pode abrir mão do nosso skincare diário? É isso. Tem gente que acha que o laser vai tratar tudo.
Mas não vai, porque quando a gente fala de incontinência urinária, de urgência miccional, a gente está falando de função muscular. O laser não traz função muscular de volta. Ele melhora muito mesmo, porque ele produz colágeno na região. Ah, ele produz colágeno na região? região? Sim, o laser, ele é um laser realmente ablativo. Ele faz microlesões, porque a gente só produz colágeno quando a gente produz uma lesão. Nosso corpo só produz colágeno dessa forma. Por isso que a gente vai lá, bota o fio, para poder, né, bota um estímulo lá dentro, alguma coisa que cause uma lesão tecidual. Aí o teu organismo fala, eu preciso recuperar isso daí. Aí ele começa a produzir o colágeno. Então o laser, ele faz isso no canal vaginal. Ele realmente faz lesões para que ele comece a produzir. Então essa parte da lubrificação, o laser íntimo é um grande aliado. Tá? Veio aí para a mulher realmente como um grande aliado. Mas ele não resolve função muscular. Que é o caso das incontinências, das urgências, de um músculo muito mais tenso, por uma outra causa, por uma dor que apareceu ali. Isso ele não consegue resolver. Então, tem gente vendendo laser como milagroso para tudo. Ah, já tem um mercado para isso, entendi. E não é a verdade. Entendi, tá? Está associado. Sim, porque incontinência urinária, urgência miccional, fala de função de musculatura. E aí isso precisa normalizar. E aí a fisioterapia pélvica entra nesse lugar. E quando a gente fala de fisioterapia, eu penso sempre no exercício. Então, faz um exercício, você ensina a gente a fazer um exercício, a gente aqui mesmo, ou também tem aparelhos que a gente usa. Eu me lembro que eu fiz com você, é tipo videogame. É isso mesmo. Gente, eu tô lembrando agora. Era de que? Era de uma vaquinha, de alguma coisa assim? Eu não lembro, né? Porque você usou um de realidade virtual. Usei. Então era uma vaquinha, era uma vaquinha, era uma fazenda. Era uma fazenda. E aí eu tinha que acertar, não sei, alguma coisa Aí tem essa coisa lúdica também para poder ajudar. Até porque, assim, como é que funciona a nossa sessão, né? Você chega para mim e eu vou colher toda a sua história e entender o que está acontecendo com você. E aí a gente vai pro exame físico, né? Quando possível. Tem gente que fica um pouco mais receosa, mas em geral... Mas fica receosa mesmo indo numa porque muita gente chega na fisioterapia pélvica sem saber o que vai fazer. Aí fala assim, eu preciso de roupa de ginástica. Porque ela acha que vai fazer um pilates. Mentira! Sim, é o mais comum que acontece. Eu preciso de com roupa de ginástica. Que loucura! E aí, quando elas chegam lá, né, e eu converso, e eu tento fazer esse quebra-gelo, né, porque a gente vai realmente mexer numa coisa mais íntima. E aí eu falo, você sabe como funciona a avaliação de uma fisioterapia pélvica? Aí a pessoa, não. Aí eu explico que, assim, eu vou olhar o músculo do assoalho pélvico, é como se fosse um exame ginecológico. Só que, para mim, não me interessa útero, ovário, nada disso. Me interessa o músculo, que fica nas 3 primeiras camadas ali de entrada da vulva, da vagina, né? É ali que a gente tem sensibilidade e inervação. Então, eu explico para elas que eu vou colocar o dedo, eu vou ver como é que tá a contração delas, ver a qualidade da musculatura, e ali eu vou ensinando os exercícios para elas. É claro que, num primeiro momento, a gente vê muita gente usando bunda, abdômen, como a gente falou, mas a gente vai limpando esses movimentos até chegar na vagina mesmo, para que seja feito ali. Então, eu, enquanto profissional, eu entendo exatamente o que está acontecendo. Mas, às vezes, a mulher ela não tem consciência do que ela está fazendo ali. Ela sabe que ela contraiu, mas eu relaxei? Eu não sei. Eu contraía? É difícil mesmo, né? É muito difícil. Entendeu? Então, assim, o biofeedback, que foi o que você fez, é um aparelhinho, né? Que a gente bota uma sonda no canal vaginal. E essa sonda, esse aparelho, ele pega a contração e transforma num gráfico. Isso né? Mesmo. E aí eu tenho um jogo colocado numa televisão. E aí você tem desafios para vencer com a sua vagina. Então, assim, aquilo que eu percebi, às vezes você não, o olhar é como se eu colocasse o olho onde não tem. Ele alimenta o seu cérebro para você entender o que tem que ser feito. E aí, além desse, né, que a gente faz com os joguinhos lá, e tem esse de realidade virtual, que a Dani tá falando. Que é realmente com óculos 3D, você tá imerso numa realidade virtual. Para vencer os desafios com as contrações vaginais. Gente, é muito interessante isso e tem toda essa questão tecnológica, assim, só provando o quanto é importante.
Sim. E a gente ainda é tupiniquinha aqui nesse sentido de não dar importância para isso. Sim. De não achar que isso vale a pena investir, porque a gente fica muito na questão da beleza. Fica tendo que clarear, porque tem que clarear a parte de baixo, porque fica escura também, é normal ficar escuro. Sim, é uma vagina de uma mulher, né, Dani? Não é uma vagina de criança, né? Uma vagina de criança é rosinha. É porque também vem as percepções dos filmes pornográficos. Porque que são umas vaginas rosinhas, bonitinhas. Aquilo ali não é real, gente. É de uma mulher real, com a passar da idade. Mas você sabe que muitas das vezes são mulheres muito mais jovens que a vagina aparece. E a mulher que aparece, ela não é tão jovem, mas é um dublê de vagina. Meu Deus, faz sentido, porque... Entendi. E aí é que eu acho que é uma coisa também muito perigosa, né? Porque o quanto que a gente tá levando isso para um lado de uma vagina infantil, né? Da pessoa criar a ideia de que uma vagina infantil. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ficar atento, porque o que a gente tem de pedofilia aí, né? Exatamente, e como alimentar uma história dessa, né? E não focar, a gente tem que focar na vagina real. Sim, é uma mulher. Da idade da mulher real. Sim. E aí também leva pro lado daquela vagina linda, que aí você gasta tubos com rejuvenescimento, com isso, com aquilo outro, e não com tratamento. Fica mascarando. Como se não bastasse, a gente já tem que ser um rosto belo, cabelo perfeito. Exatamente. Agora querem ditar uma moda pra nossa vagina, entendeu? Pra nossa vagina. E de repente até os homens cobram isso. Porque quem sabe a mulher que se presta, não é se presta, pode fazer, mas assim, quer muito fazer isso, investe muito nisso, pode ter essa cobrança do homem também, mas da questão... eu acho que é muito mais da mulher, sabia? Né? O homem em si, eu não vejo nenhuma mulher chegando pra mim e falando, porque o meu marido falou. Falou pra fazer isso. Sabe? Então, é uma coisa da mulher e que tem sido vendido, né? Essa beleza e esse rejuvenescimento, né? Até nessa parte íntima, do que você pensar numa função mesmo. Daquilo, porque assim, outro dia eu tava conversando com uma paciente minha, tem um monte de mulheres na academia super saradas e que fazem xixi na roupa. E elas não estão preocupadas com isso, entendeu? Porque é só a parte da estética. Não a questão da função de... Às vezes ela nem sabe também, cara. Elas e acha que é normal, né? Acha que eu tô pegando peso. Elas não sabem nem que existe isso. A gente também tem aquela história, né? Tipo, mas mulher não perde xixi? É uma coisa porque normal. Porque a nossa avó cheirava xixi, perdia. É verdade. Não é? É muito comum você ver assim. Eu sou avó e não xixi. Mas você é uma avó mais moderna, Dani. Eu sou avó. Mas tem isso, a coisa da estar, então é normal. É igual você ver grávida e fala, eu faço xixi mesmo, eu tô grávida. E não precisa, né? Não tem a ver. É comum, mas não é normal, você tem como cuidar disso. Porque a gente escuta que vai ficar pesada e vai entrando na bexiga. Sim, mas a gente tem como tratar isso. Você não precisa ser uma grávida que você espirrou, escorreu na perna, entendeu? Perdeu o xixi. Isso é extremamente desagradável, né? Totalmente desagradável. E assim, não tem nada que justifique uma perda de urina. Não tem nada. Não, tem tratamento, você não tem que aceitar. Tem tratamento para isso, não precisa disso. Não tem condição que você fale, porque eu sou mulher, porque eu tô grávida, porque eu já tô velha. Porque eu malho muito, porque eu faço crossfit, pego isso aqui lá. Não tem a ver, você pode cuidar dos dois. Sim, não ficar você deve. Até para você não ter problemas mais futuros, né? Então, assim, a vagina, ela fica velha, como você falou. E aí, os lábios... Ela envelhece, tá? Não fica velha, não. Não fica velha, não, desculpa. Para! Ela envelhece. Então, toda a parte daqui também vai ficando mais mulher. Vai também ficando, né? Ficando flácido. Vai ficando um pouco mais flácido, né? A fisioterapia não entra aqui. A fisioterapia aqui dentro. A gente trabalha no músculo, porque aqui fora não é músculo em si, né? Aí vira a parte da estética. Mas, por exemplo, a questão do prazer. Isso aqui vai ficando velho. Velho não, envelhecendo. Envelhecendo. A questão do prazer muda? O que pode mudar? Porque, assim, o clitóris, ele não fica velho. Não. Deus, não. Viu como é que Deus é inteligente? Deus não é maravilhoso fica. E nos ama. O prazer do clitóris, ele continua. E o clitóris é onde a gente sente prazer. E todo orgasmo é clitoriano. Uma vez você me falou isso, não sai da minha mente. Todo orgasmo é clitoriano. Até com a penetração. Até com a penetração. Porque, na verdade, é o vai e vem, né? Isso. Aqui vamos botar o canal vaginal, o pênis. Esse vai e vem aqui, ele mobiliza o clitóris por dentro. Então, ele é também um orgasmo clitoriano, né? Então, assim, o que você pode ver de diferente com o envelhecimento?
que essas paredes vaginais, talvez ela não tenha mais tanta firmeza. E aí o atrito seja um pouco diferente. Entendi. A fisioterapia também pélvica para isso. Ajuda isso. E o que a gente também precisa pensar, gente? Porque a gente traz tudo pra mulher, né? A gente fala que tudo é culpa nossa, né? É verdade. A culpa é da mulher. Mas, às vezes, o homem também, ele começa a ter uma disfunção erétil. O que seria isso? Aquele pênis que ele já fica meia bomba. Entendi. Tá? Não quer dizer que pra você, quando o homem ele começa com uma disfunção erétil, não é tipo, não levanta mais. Às vezes, ele também vai perdendo essa capacidade do corpo cavernoso encher mesmo e ficar bem durinho. E se ele também tá meia bomba, ele também não tem esse prazer todo e acaba caindo pra cima da mulher. Ah, entendi. Então, a gente também precisa pensar nisso, porque esse parceiro também precisa ficar atento. E existe fisioterapia pro parceiro? Sim. Existe fisioterapia pélvica para homem. Para homem. Sim. Então, a nome é fisioterapia pélvica para masculina. homem. Masculina. Isso. Porque trata a mesma coisa, para enrijecer. Sei lá, para músculo. A disfunção erétil é totalmente muscular. Então, também. Sim. Cara, que interessante. A ejaculação precoce também pode ser tratada com a fisioterapia pélvica. Caramba! Homem trata incontinência urinária quando faz uma cirurgia de próstata, né? Porque ele fica incontinente. Porque o homem, normalmente, ele não tem incontinência urinária. Porque a nossa uretra, ela tem 5 centímetros só. A do homem tem 15. E o formato é diferente. Então, até ele perder a urina, isso demora muito. O nosso, assim, o nosso é muito, né? A nossa uretra é muito curtinha. E o nosso assoalho pélvico tem 3 buracos, né? Que é o reto, que é a vagina e a uretra. O homem só tem 2, que é a uretra e o ânus. Então, o nosso músculo já é um músculo cortado. Então, ele já é um músculo mais propenso a disfunções. A nossa própria anatomia leva a gente a isso. Nossa, que é um universo, assim. E a fisioterapia pélvica para masculina é falada? Eu nunca tinha escutado para masculina. Eu acho que ainda é pior. Com você, né? Eu acho que é pior ainda. Do que para mulher, sabe? Porque o homem ele tem muito mais dificuldade de falar, né, sobre isso. Não sei como é que o urologista encaminha isso, porque eu não trato homens. Mas você tem amigos fisioterapeutas Tem amigas que tratam homens. Ah, tem? E tenho. E dizem que o homem é até mais determinado no tratamento do que as mulheres. Porque para chegar no tratamento é porque ele pulou muita barreira, né? Venceu barreiras e tal. Vou aqui, vou fazer, né? Eu vou fazer. Até porque para o homem a sexualidade é uma coisa muito importante, né? Até mais do que para a mulher, né? Então, quando mexe nessa questão, ele realmente se dedica bastante para isso. E para o homem também é muito ruim ele ficar usando fralda, né? Acho que pra mulher também, né? Pros você dois. Voltar a usar fralda é uma coisa muito quando ruim. o homem não trata nessa questão de não ficar tão mais duro, né? Aí toma remédio, faz as coisas e não sabe que a fisioterapia poderia ajudar de uma outra maneira, uma maneira melhor, mais saudável para poder voltar. Vale muito a pena procurar um profissional, né? Fazer uma avaliação, ver o quanto esse profissional pode ajudar ele nessa área, ao invés de começar a tomar algumas medicações que afetam até coração, outras coisas, que né? mistura tudo, né? Que mistura tudo. Com Agora, certeza. assim, parto, você prepara uma gestante para na hora do parto? Tem a ver isso também? A fisioterapia pélvica trata isso? Se quer fazer normal ou pode fazer... não, é cesárea, mas mesmo assim você trabalha com isso? Eu recebo pacientes que às vezes vão para cesárea, tá? Normalmente são mulheres bem mais esclarecidas mesmo, e falam, olha, eu quero um parto cesariano, porque para mim o parto normal não faz sentido, mas eu quero cuidar do meu assoalho pélvico e eu quero ficar livre de dores na gestação, né? Porque conforme o corpo vai mudando, as dores vão aparecendo. Né? A gente tem muita modificação do corpo. E a partir do momento que você está grávida, você já tem uma fisiologia gestacional. Então, você já está propensa a ter todas as alterações, seja parto vaginal ou seja uma cesariana. Você é uma fisiologia de grávida. Então, no parto normal e na cesárea, em tudo, mas só que o parto normal que difere é que quando vai chegando 34 semanas, aí eu começo exatamente a preparar esse assoalho pélvico para aprender a alongar. Alongar? Sim, porque a vagina, ela alonga 237 vezes no parto. Meu Deus! É o músculo que tem a maior capacidade de alongamento do nosso corpo. Sério? Sim. E por isso passa uma cabeça ali, né, Dani? Não, é verdade. A gente não pensa Entendeu? nisso. Por isso que passa, porque vai e depois volta. E um dos maiores medos das mulheres do parto, primeiro é a dor.
O segundo é a vagina ficar flácida. E não fica, não gente. Volta, isso, é músculo. E quando ele tem essa capacidade. Não tem, faz um negocinho. Então, aí, por que a gente trabalha? Primeiro, vamos lá. Por que a gente prepara essa mulher para o parto? A pelve, se você pegar, eu deveria ter trazido a minha peça. Ela é um cone, né? Se você pegar ela, ela é mais larga em cima e ela vem ficando afunilando, né? E esse bebê vai descer esse canal aí. O canal vai grande e vai pro pequenininho. Isso, né? Ele vai afunilando. Se você ver a imagem de uma pelve, você vai ver que é um funil. Ela faz isso, né? Então, a gente precisa da mobilidade para essas partes ósseas, para no momento do parto, eles serem fáceis, né? Da mulher conseguir fazer a mobilidade. Porque é o que eu falo, a gente não ensina ninguém a parir, porque parir é instintivo. Né? A mulher que faz fisioterapia pélvica comigo vai parir e a mulher do Xingu também vai parir. Da mesma forma. Mas, sim, quando tem conhecimento... Só que quando você tem um autoconhecimento do seu corpo, né? É muito mais fácil você lidar com as demandas que vão chegando e você vai percebendo. E na fisioterapia pélvica, além de todo o trabalho muscular, ósseo, a gente tem toda uma educação perinatal. Então, todas as sessões a gente conversa sobre parto, sobre os sintomas, o que são pródromos, o que é contração de treinamento. O que são pródromos? Então, os pródromos são aquelas contrações que elas já vêm aparecendo muito mais perto do parto. Sem ser no dia. Às vezes começa no dia. É que os meus dois foram cesáreas. Você não entrou em trabalho de parto? Não. Então, aí 38 semanas. Você agendou. Agendei. O que hoje em dia também a gente já não indica mais. Não, a gente pede que, você quer cesárea? Tudo bem. Mas espere entrar em trabalho de parto. Porque é o momento... que é melhor? Porque é a hora que seu bebê realmente está pronto para nascer. Ele está falando assim, tô na minha hora. E aí você vai. Porque assim, a gente tem ideia de novela da Globo, né, Dani? Aí deu a contração, nasceu. Tem ideia. Não. Então, mas aí eu tenho essa ideia, mas tem essa ideia que demora pra caramba às vezes, que eu não queria passar por isso. Não, mas você não queria fazer o parto vaginal. Mas, por exemplo, se você começou a ter as contrações, ou se a sua bolsa rompeu, você sabia que estava na hora do seu bebê nascer. Era o tempo de você ir pra maternidade e fazer o parto. Mas aí eu posso demorar 41 semanas, não é isso? Pode. É isso que eu também não queria. Mas por quê? Porque eu já tava de saco cheio. Um barrigão. Mas por que assim, aí vamos refletir? Ou por que a gente tem que controlar tudo na vida? Não tem que, mas é porque é cansativo. Porque a pessoa é tão controladora. Não é isso, é porque eu sou prática. Não, isso é querer ter controle. Não, é porque eu não queria arrastar mais a gravidez. Mas e se você pensasse que isso fosse melhor pro seu bebê? Não, tudo bem, ninguém me falou isso. Ninguém te fez refletir nesse sentido. Só assim, minha primeira gravidez, então, eu fui na médica, hoje, sei lá quando, vai fazer 12 de agosto, 38 semanas. 38? 38, aí eu marquei 38. E ela aceitou? Aceitou. Vai ver que na época você fazia com 38, né? Porque hoje em dia... 27 anos atrás. Ninguém faz mais com 38. No máximo 39, 40 marcando. Não se faz. Até porque a gente sabe que tem uma diferença, né? Sem dúvida, mas assim, eu deixei marcadinho assim. De 2 semanas antes ou 2 semanas depois, né? O que pode variar. 38 ou 42. Nossa, 42 também? A mulher leva... Normalmente, o obstetra leva até 41 e mais 4. E aí tem que começar a acompanhar mais de pertinho essa gestação, né? De repente, tô falando, de repente nem foi 38. Pode ser 39, 39, de repente, mas assim, né? Foi, tipo assim, foi ali. Entendi. Entendeu? Eu não passei nenhum processo, nenhum dos dois. Entendi. Entendeu? Nenhum dos dois. Mas eu também não sabia disso. Não sabia que era... Não, eu te entendo. Até porque a tua filha tem quase a idade do meu filho, tem 27 né? 27 anos, né? Vai fazer 28 em agosto. Então, o meu tá com 26. Há 26 anos atrás, o que eu sabia, né? Exatamente. Isso aí nada. Tanto que quando eu fiz a minha última ultra, a médica falou, ele tá com circular de cordão. Por aqui que você vai dar sorte pro azar, marca cesárea. E aí eu fui na minha médica disse, não, mas bebê nasce de circular de cordão. E eu falava, não, vai que meu filho morre, né? Eu não sabia nada, então eu fui pra cesárea. E hoje a gente sabe que muitos bebês nascem com circular de cordão e não é problema nenhum. E não contraindica parto vaginal. Por isso que o saber é importante, né? O saber é sempre importante. Sim, porque eu fico pensando, uma amiga agora teve com 41 semanas. É porque, eu não sei se é porque eu também... não vou romantizar a gravidez, é que eu acho horrível. Eu não acho... Eu acho lindo os outros. Eu não acho que
Não gosto. Acho depois, então, assim, de um certo tempo não tem como dormir, tudo é um saco, aí a criança nasce, você também não dorme, porque a criança não nasce, enfim. Então eu queria terminar logo com aquilo. Então, quando fica 41, as pessoas ficam esperando, assim, eu falei, meu Deus do céu, é muito tempo para poder esperar assim. Então, eu nem pensei na possibilidade de entrar para trabalho de parto. Entendi. Então, assim, eu não sei o que é a contração. Marcou, foi e eu fui para casa. Entendi. Então, o certo seria eu esperar, entrar em trabalho de parto, mesmo fazendo cesárea. Não quer dizer que eu vou sentir dor, nada disso. Você vai sentir a dor da contração, mas não vai ser aquela dor da fase ativa, do expulsivo. Você não vai passar por aquilo, né? Que faz parte do parto, né? Porque, por exemplo, se você faz uma fisioterapia, se você quer fazer parto normal, ter parto normal, de repente, se você já está bem treinada, é mais rápido ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, Dani. Tem a ver com a... né? E não é da pessoa. É de quê, gente? Tem vários fatores. Porque tem gente que faz assim, outro demora horrores. Tem vários fatores que envolvem o parto, né? Primeiro, assim, como esse bebê entra na pelve, se ele entra errado, ele já não consegue rodar bem dentro da pelve, e você tem que fazer ele sair da pelve e entrar de novo, né? Tem a ver se essa mulher está psicologicamente preparada, porque a gente sabe que o psicológico afeta muito. Tanto assim, eu tive uma paciente que ela falou para mim, eu quero cesárea porque eu tenho claustrofobia. E ela era médica, e ela falou, eu não consigo imaginar meu bebê nessa pelve. Eu não vou conseguir. Então, assim, eu falei para ela, o parto realmente não faz sentido para você, porque você vai parar seu parto. Né? Então, por isso é importante nas sessões a gente vir conversando muito, trazendo muito conhecimento para essa mulher, para que no momento ela saiba passar por aquilo que o que ela está vivendo é normal, faz parte. A única dor que é normal na nossa vida e que tem que doer muito é a dor do parto. Porque se está doendo é porque está normal, está evoluindo, o parto está indo. Tem que doer. Sim. Mas hoje em dia já tem analgesia também, verdade. Né, Dani? Porque você falou, é o funil, aí tá aqui pequenininho, a cabeça, então quando você faz, tá preparada, a gente alonga, né? Sim. Ele vai, passa e depois volta. Aí primeiro a gente vai falar de parte óssea, né? Então, assim, a parte óssea, a gente trabalha exercícios de muita mobilidade pélvica para que a mulher seja capaz de fazer os movimentos que o corpo dela vai pedindo na hora. Tem fisioterapeuta que já entra em sala de parto. Porque o parto, ele também é biomecânico. Então, quando esse bebê para em algum dos pontos, o fisioterapeuta, ele consegue propor exercícios para melhorar essa biomecânica da pelve. Caramba, você já entrou em alguma sala? Eu fiz um curso para ver sala de parto. Porque, assim, eu não tenho vontade de fazer sala de parto. Até porque, assim, bagunça muito a tua vida, né, Dani? É verdade. Sair na madrugada. Meu filho agora tá morando fora. Então, assim... eu não poder tirar férias, porque se eu tô com uma grávida, eu tenho que estar ali, verdade. Esperando. Então, mas eu fui para assistir um parto, para entender o que o meu trabalho no pré-parto é importante para essa mulher. Caramba, que legal. E eu fui para dentro de uma maternidade do SUS, eu fui para Cuiabá para fazer. Caramba. Uma maternidade do SUS. Mulheres que não têm noção nenhuma de corpo. Caramba. Nada, não fizeram nada. Tanto que a mulher com que eu acompanhei o parto, ela teve um bebê de 4,5 kg. Que isso? Provavelmente essa mulher fez uma diabetes gestacional e que não foi rastreada. Porque um bebê de 4,5 kg é um bebê... O bebê tinha músculo. Era uma coisa assim, né? Doida. Mas é muito interessante você ver que, de acordo com as alturas que esse bebê está na pelve, a mulher ela vai adotando umas posturas de abertura. Inconscientemente. Inconsciente. Caramba. Ela começa a abrir a perna para um lado e estica a outra, aí ela faz um movimento. O corpo vai pedindo. O parto é uma grande dança. Né? Você é apaixonada. Os olhos ainda brilham depois de anos. Que assim, é uma dança. Mas né? O corpo, ele vai... Se você vê cena de parto, a mulher ela tá sempre meio que balançando, não é? Verdade, ela tá assim, ela tá pra lá e pra cá. Ela vai tentando abrir estreitos ali, para esse bebê passar. E quando você tem essa consciência corporal, você tem os músculos trabalhados e alinhados, você consegue fazer os movimentos que o seu corpo vai intuitivamente exigindo e você consegue fazer bem. Outra coisa, quando a gente normaliza determinadas musculaturas, a gente já auxilia para que esse bebê entre de uma forma mais correta na pelve. Caramba! Porque tem músculos que, quando eles estão muito tensos, ele impede que esse bebê encaixe direitinho ali, do estreito superior da pelve. Aí vocês trabalham e já tá, aí faz com que encaixe direito. Então, aí hoje, o meu trabalho no pré-parto, toda a parte de exercício que eu trabalho... É um pré-natal, né? Na verdade. Então, assim, eu já aviso movimentos que eu sei que são importantes naquele momento do parto.
para aquela mulher fazer. E aí eu trabalho respiração com ela, consciência. E a mulher que vai parir vaginal, a partir de 34 semanas, a gente começa a fazer massagem perineal, que é exatamente para que essa musculatura do assoalho pélvico seja capaz de ir alongando aos poucos. Ela suporte o alongamento. Mas a massagem com a mão, assim? Mas é dentro do canal, a gente vai alongando, né? Os últimos estudos mostraram que a massagem perineal, ela reduz em 17% a laceração do assoalho pélvico. Caramba, que interessante. Então assim, quando tem laceração, que às vezes rasga mesmo, mas é mais pele ou músculo, não é uma laceração grave, né? Porque tem gente que lacera músculo de pega até reto, né? Nossa Senhora. Então aí a gente chama isso de uma laceração grave mesmo, mas né? não é comum. Depende do parto, né? As mulheres que eu pego não é comum, porque são mulheres de uma classe social também mas essa um pouco lá de mais Cuiabá, elevada. Ela teve um pouco de laceração porque o bebê era muito grande. Ela não e tinha tanto que depois que nada. ela pariu, ela meio que desmaiou pelo esforço, né? Pelo esforço. E ela já estava há muito tempo ali em trabalho de parto, que o bebê era muito grande. E na hora de sair, assim, ela teve muitos puxos. O puxo é aquela. Puxa? O puxo. Não sei, já tem que perguntar. O puxo é aquela força que a mulher faz para colocar o bebê para fora, que na verdade não é a mulher que faz, é o útero. Então o corpo todo faz força. O útero tá fazendo e a gente acaba. O teu corpo todo pede para fazer força, né? Mas quem faz a força mesmo é o teu útero para expulsar. Eu não sabia. Entendeu? Então, assim, a gente costuma falar que assim, ninguém controla o incontrolável. Por exemplo, você quer vomitar? Você não consegue falar, não vou vomitar agora. Vai. Você vomita. É igual a força para parir. Ninguém controla isso. Quando o teu corpo, o útero contrai e faz aquela força, o corpo todo vai na força, entendeu? Então, isso é o puxo. E quando a mulher ela tem um puxo muito prolongado, isso não é benéfico para o assoalho pélvico. E também o porquê que o bebê, eu não sei se você já viu como um bebê vai nascendo, né? Mas ele vem, ele bota a cabeça, volta. Não, ele vem vindo. Primeiro que assim, o bebê ele vem como se fosse um parafuso na pelve. Ele vai rotacionando dentro da pelve para nascer. Incrível, tô pensando em tem toda uma mecânica aqui. Cara, eu devia ter trazido meu bebê e minha pelve para te mostrar. Ela tem tudo. E aí ele entra e ele vai girando, ele vai fazendo os movimentos. E aí ele sai assim, né? Porque o canal vaginal é como se fosse um J. Então é como um trampolim, né? Ele faz assim pra sair. Tu e vai, puxa. O bebezinho ele faz assim. Se você olhar, ele vai e ele sai assim, né? E aí ele vem primeiro, vem o primeiro puxo. Aí ele vai lá no assoalho pélvico e volta. Ele entra de novo. Aí a mulher passa um tempo, porque dá um intervalo aí pra você se recuperar. Vem outro puxo, ele vai de novo e volta. Só que isso é importante pro assoalho pélvico. Tem que acontecer isso. Tem, porque assim, é o momento que ele vai alongando de forma lenta. Aquele bebezinho que vai, ele rasga tudo. Porque não deu tempo desse músculo ir alongando aos poucos, entendeu? Entendi. Então isso é um movimento importante do bebê. É importante também pra mulher. Sim. E pra quem faz cesárea? Não existe isso. Aí não, assim, eu não trabalho a questão do alongamento do assoalho pélvico. O que eu trabalho com elas é toda essa questão muscular, respiratória. Não, e até antes de parir, também, né? Não, eu sei, você trabalha antes, mas pra funcionar depois, assim, depois até no... sim, pra não vir as incontinências, né? Essas questões que vão vindo depois. Pra prevenir uma diástase patológica, porque a diástase vai acontecer porque você perde força de reto abdominal pro bebê crescer. Não tem como o útero crescer se você tem um reto muito forte. Mas não tem a ver com a cesárea, a diástase? Não. Tem a ver com a gestação. Tem a ver com a gestação. Tem a ver com a gestação. Mas, por exemplo, o fato de eu não ter feito, meus filhos não terem feito esse movimento, influencia uma coisa em mim? Não. Nem deixo de ser mulher, nem influencia em nada. A única coisa que eu percebo, assim, é que as mulheres que conseguem fazer um parto vaginal, ou mesmo que ela vá para uma cesárea intraparto, mas ela passou por todos os hormônios da gestação necessários para o nascimento. Até o nascimento. Eu acho que elas se tornam mulheres muito fortes. Sabe? É como se elas tivessem passado um portal. Eu percebo uma diferença de postura muito grande nessas mulheres. Sério? Do que aquelas que, tipo, não, eu vou pra cesárea mesmo, não vou nem entrar em trabalho de parto. Mas aí a gente pode olhar, ser mulher forte com as porradas da vida. Sim, mas você sabe, assim, eu vejo uma mudança de postura muito grande. Eu acho que porque o parir... é diferente mesmo, entendi. Não sei se o parir fala, nossa, eu pari a minha cria, né? Eu fui capaz de
botar o meu filho. Você tem muito hormônio ali também na hora, né? Aí esses você hormônios acaba... eu acho que acabam te fortalecendo de alguma forma. Mas você pensa nisso, assim, você teve normal? Não, eu não tive porque teve aquela questão que eu te falei do circular de cordão. Ah, verdade. E o meu segundo bebê, eu tinha medo de morrer no parto normal. Olha que loucura. Tem mas cada um tem a sua... Mas é nada a ver, né? É mais fácil morrer numa cesárea do que num parto normal. É? Porque a cesárea é uma cirurgia, né, Dani? Porque eu acho a cesárea tão mais prática que parto normal. É uma cirurgia de grande porte. Você tem corte no teu útero. O parto normal, não. Já é uma coisa que... É da mulher. Deus nos criou capaz de parir, né? Porque assim, eu nunca tive essa... Porque tem gente que tem essa coisa de normal. Minha filha também teve, a minha neta, ela nem cogitou a possibilidade do parto ser normal. Então, assim, eu não tenho essa coisa de eu entendo. De ver a beleza desse parto. Eu não tenho isso, de ver beleza, ou ver. Eu entendo você até como profissional, de ver força, de ver assim, porque foi feita uma coisa, sabe? Eu fiz uma coisa que eu fui criada para fazer. Eu penso assim, eu fiz uma coisa que eu fui criada para fazer de outra maneira, mais prática. Mas assim, no nosso tempo, a cesárea era muito em alta, né, Dani? Também. No nosso tempo... Agora voltou um pouquinho normal, né? Sim, porque eu lembro uma fala assim, né, que era, mas parir de parto vaginal é coisa de índio, né? Verdade, é pra Índia, pra não sei o quê. Então, assim, porque a gente veio de uma geração de mulheres que sofreram muito no parto. É verdade. Que era um parto... Sempre tem uma questão externa também, né? Que loucura. Porque assim, se a gente for parar de pensar... Quando eu falo pra você de sala de parto, o que você imagina? Eu imagino... Uma mulher deitada, né? A perna aberta, gritando. Então... E uma cara ali do lado, eu imagino o desespero. Então, hoje a gente já sabe que o parto em movimento... ele diminui dor e ele facilita com que esse sacro se movimente para esse bebê descer mais rápido. Você imagina você deitado numa cama, com a perna aberta, o teu corpo nem tinha como ajudar nesse parto. Faz sentido. Então era um parto que era bom para o médico, mas não era bom para a mulher. Então, as nossas mães vieram desse parto. Vieram desse parto. Não e a gente tá na nossa cabeça só isso. Então, o que falava? Nossa, é horrível, uma coisa horrorosa. Então, eu vou fazer uma cesárea. Pra que eu vou sofrer isso tudo? Mas o parto em movimento é andando, é se movendo? Sim. A mulher, ela tem liberdade de se movimentar. E a gente já sabe que o movimento, ele diminui a dor e ele favorece a abertura dos estreitos. Meu Deus. O sacro, ele precisa se movimentar. No primeiro momento, ele entra para dentro da pelve, para abrir em cima para o bebê entrar. Quando o bebê vai entrando no estreito médio, ele vai para trás e aumenta essa abertura de canal de parto. Gente, cara, Deus é tão magnífico, né? Que ele vai liberando, né? Eu acho, conhecimento pro homem. Pra ele se aprimorar, né? Antigamente, a cesárea, as mulheres poderiam morrer se não tivesse parto normal. Ia ser como? Depois a gente vê em filme, corta aqui, é uma coisa horrorosa. Aí depois foi, né, tendo tecnologia, enfim, pra isso. E agora, essa questão de o parto em movimento. Cara, como é que nós, como amamos Deus, né? Então a gente consegue ver Deus em tudo. E você, eu acredito que na sua profissão você vê Deus toda hora, até nas funções, nas nossas funções. Quando você fala assim, a bebezinho que vai, que volta. Então, essa coisa... como foi muito perfeita essa criação, né? Que loucura. E assim, hoje também, a gente tem a questão da analgesia, né? Mesmo no parto vaginal, a gente evoluiu para um ponto onde você toma analgesia, mas você não perde a sensação do puxo. Ela tira aquela sensibilidade muito dolorosa. Entendi. Então é um momento que a mulher consegue descansar e se recuperar para realmente para a fase do expulsivo. Então é uma coisa muito mais fácil de levar, entendeu? Mais fácil de entender e de querer optar por. É verdade. Embora também a cesárea agora esteja bem melhor, assim, do que era antes. Né? Porque a cesárea da Isa, eu tive 2 cesáreas maravilhosas, recuperação maravilhosa. Porque antigamente falava a cesárea que doía muito, né? Era horrível. Então eu acredito que também tenha tido uma evolução em relação à cesárea. Então tá melhor também, né? Até de medicação, né? Eu acho que o conhecimento que essa mulher também vai tendo para preparar esse corpo também gera um pós-parto muito mais saudável, né?
para você, Gente, né? é muito incrível. E quando você fala assim de se cuidar internamente, a gente fica muito preocupado só com o externo. Sim. Só com o que a gente consegue ver. E não tem ideia do quanto a parte interna é importante, quanto o nosso assoalho pélvico, a gente cuidar é importante para tudo. Ele é uma área muito importante do nosso corpo. Se a gente for pensar, ele está em funções muito importantes, né? Que é o nascimento. Que é a parte sexual, prazer sexual, né? E sustenta órgãos super importantes, como bexiga, útero e reto, né? Então, se a gente tem ele todo trabalhado, a gente também está trabalhando, tá sustentando tudo que a gente tem dentro. A gente sabe que hoje a gente sabe que não é sustentado só por músculo, a gente tem fáscias e ligamentos que sustentam esses órgãos, mas ele é um dissipador de forças. Então a gente sabe que ele estando normal, você funciona tudo de uma forma muito mais normal ali dentro, né? E então a fisioterapia também ajuda na menopausa, independente de qualquer coisa. Se eu estou na menopausa, entrando na menopausa, eu tenho indicação para fazer fisioterapia pélvica. Sim. Tem indicação e provavelmente você vai ter um desses sintomas, né? Ou a perda de urina. Perda de urina. Ou a dor na relação. Ou ainda a urgência, né? Aquela pessoa que vai no banheiro toda hora, que eu também acho que é uma coisa importante da gente falar. Eu lembro que no último podcast que eu fiz, eu falei, né? Que, não tem aquela fala, tipo assim, eu sou mijona. Na verdade, isso é uma disfunção. Não é normal, não é uma coisa normal. Não, mas antigamente a gente ouvia muito isso, né? É verdade. Porque eu sou mijona, porque eu sou Não. Toda hora eu vou no banheiro, toda hora. Se você, óbvio que se você bebe muita água, toma um você diurético, você vai toda hora vai muito mais ao banheiro. Okay. Mas tem mulheres que vão parando de beber água para não ir ao banheiro, e mesmo assim elas vão muito ao banheiro. Até porque o parar de beber água irrita a bexiga. E te dá mais vontade de fazer xixi. Então, beber mais vontade de fazer xixi? Sim. Então não tá ligado. Claro, porque ele é irritativo, porque o líquido que fica ali fica muito concentrado de químicas e irrita a parede da bexiga. Então você vai ficando com mais vontade de fazer xixi. Mesmo que saia pinguinho, mesmo que não saia nada, dá vontade. Você fica toda hora com vontade de fazer xixi. Então, até a questão de beber água faz bem pra gente. Faz. Nessa parte... Agora, uma coisa também, tem gente que, por exemplo, bebe 2 litros de manhã e passa o dia inteiro sem beber água. Até isso a gente precisa controlar. A água precisa ser tomada ao longo do dia. Eu não posso beber água só de manhã e parar de beber água. Ou tem gente que não bebe água o dia inteiro e à noite bebe 2 litros. Aí passa a madrugada toda fazendo xixi. Que eu não bebo muita água, eu tenho que me forçar. Eu sou dessas aí. Mas precisa beber, né? E olha que não tem a ver comigo, que treino, que faz isso, mas não é uma coisa que... É porque eu acho a água tão ruim. Mas você trabalha sentada, assim, no lugar? Não. Porque o ideal é você andar com uma garrafinha. Não vamos falar isso, eu sou uma pessoa que perco tudo. Aí eu ando com a garrafinha, eu deixo a garrafinha ali, daí eu perco. Porque quando a gente tá com a garrafinha do lado, a gente acaba bebendo, né? Mas eu perco a garrafinha, eu deixo na casa vizinha, casa vizinha, a mesa vizinha, eu vou para outro lugar, eu não tenho hábito então eu tá aqui do lado, mas é que eu não gosto de água. Entendi. Entendeu? Mas eu tô me forçando, eu bebo. Eu tô falando que eu sou uma dessas, que eu bebo muitão. Meu Deus, eu não bebi água hoje. Aí depois não bebo água o dia inteiro. Então eu tô criando esse hábito, me conscientizando, primeiro, vem dentro primeiro da consciência, que eu preciso beber água, que é bom pra mim, me hidrata. Às vezes você nem tá com fome, você tá com sede. É verdade. Tá desidratada. E aí precisa ouvir os sinais do corpo, né? Exatamente. Se conhecer e saber isso, né? Não só dessa parte de fora, estética, e agora sabendo que também é importante pro meu assoalho pélvico. A água tem a ver. A água também é uma coisa tem a ver com a mucosa, né? O assoalho pélvico tem mucosa também. Então, pra estar hidratada, lubrificada. Todas as mucosas do corpo. O olho, né? Também, se você não bebe cabelo, rosto, tudo vai ficando fica seco, né? Fica ressecado. Então, a menopausa, a falta de lubrificação também é uma coisa, e a falta de água também. Também. É importante para a mucosa, até para responder bem os exercícios mesmo, né? E para tudo, né? Então, a água também eu preciso beber para responder bem ao meu treinamento. Sim. Eu sei disso, eu tenho que... Porque o que acontece? O nosso corpo, ele é inteligente. Então, assim, pro teu rim não queimar, ele começa a tirar água de tudo quanto é lugar do seu corpo. Aí ele vai tirar do seu cabelo, ele vai tirar do seu olho, ele vai tirar do intestino, ele vai tirar de tudo quanto é canto. Pra te manter bem ali, porque o rim precisa funcionar bem. Ele precisa filtrar. Então, se você não bebe, ele vai tirar de tudo quanto é outro lugar. Aí você vai ficando sem. Vai ficando sem. Determinadas vitaminas. Por isso que às vezes algumas mulheres têm muita constipação. Porque tira dali das fezes e aí você fica constipada.
Entendeu? Entendi, Tira lá do intestino. E se você beber água também, você ajuda, no banheiro, sim. né? Fazer o número 2, É. funciona E melhor. assim, sim, e é importante você ter essa parte também evacuatória funcionando direitinho. Porque quando a gente faz força para fazer cocô, a gente também prejudica o assoalho pélvico. A gente está empurrando tudo para baixo. E aí eu torno um assoalho pélvico fraco. Porque ele está sendo... O assoalho pélvico... Se eu tenho uma dificuldade, uma constipação, aí atrapalha, faz mal a... Sim, porque você vai ao longo da vida, né? Claro, tipo, sei, fiz uma vez, fiz outra. Não, eu sei. Nada a ver. Uma constância disso. Mas tem gente que é constipada uma vida. Tem gente. E ela faz muita força para poder fazer cocô. E aí ela pega esse assoalho pélvico, ele empurra todo para fora. E o movimento do assoalho pélvico é como se ele fosse um elevador. Ele fecha e sobe. É sempre para dentro. O único momento que a gente coloca o assoalho pélvico para fora é para botar um bebê para fora. Então, por isso a gente também faz esse treino com a mulher de um expulsivo. Para ela entender o que é sair alguma coisa da vagina dela. Porque nada tem que sair, tudo tem que entrar. A gente nunca coloca nada para fora, a gente só recebe, né, Dani? É verdade. Mas a fisioterapia pro ânus não tem nada a ver? Tem uma... A fisioterapia pélvica, ela também trabalha a parte de proctologia. As incontinências fecais, também as constipações. Trabalha. Tem uma coisa que é chamada de anismo, que é como se fosse o vaginismo, que a mulher não consegue penetrar, a pessoa não consegue relaxar a musculatura do esfíncter anal. Fecha aquilo ali. Também trata isso. Com exercícios. Caramba! É que eu não trabalho com parte de prócto. Mas existe. E pode ser feito trabalho conjunto. Sim. De um de outro. Aí até facilita, de repente, para ir ao banheiro. Mas é isso mesmo. É para isso mesmo. Até porque existem posições porque algumas pessoas têm uma tensão no reto, né? Porque o músculo que passa por ali ele é como se ele fosse um sling. E é um estilingue, na verdade. E ele faz isso. Esse músculo tenso, ele disposiciona o reto do lugar. Então, a mulher, às vezes, ou a pessoa não consegue evacuar exatamente porque não relaxa exatamente essa musculatura. Gente, é muita coisa. Eu já pensei em estudar prócto também. Porque eu acho que, assim, é ruim usar fralda, fazer xixi, é horrível. Mas fezes tem cheiro. Então, é muito pior. Mais constrangedor. E uma mulher muito que vive, né, com uma situação dessa, é muito sofrimento, né? E existe, né? Sim. E é difícil também, acho que é mais difícil pedir ajuda para isso. Talvez a pessoa nem saiba que tem, né? Então, aí... Gente, eu não sabia nem que existia. Então, a pessoa convive com isso, não tem como pedir ajuda, e faz o quê? Eu tô pensando na mulher de fluxo de sangue. A gente sempre vai pra esse lado. Pois mas você pensa que constrangedor, né? Imagina. Você tá numa situação e você perde fezes. Nossa, né? Muito constrangedor. Porque o xixi, até ter cheiro, né? Você já perdeu muito. É ruim, Não, e você já perdeu muito. Agora, mas a fezes não tem como. Não tem como você disfarçar. Gente. Eu recebi uma paciente no consultório. Dá tempo pra contar a história? Dá tempo. Vai. Uma paciente no consultório que ela veio me procurar porque ela tinha feito ela tinha hemorroida. E ela tinha feito a cirurgia da hemorroida. Só que ela já tinha quase 80 anos. O médico não queria fazer, porque falou, olha, pode acontecer duas coisas. Você pode não conseguir evacuar direito, ou você pode ficar com incontinência fecal. Nossa. Aí ela falou, não, mas eu prefiro fazer, porque eu não consigo conviver com isso, me incomoda demais, dói, me incomoda. Ela fez. Ela fez a cirurgia, e aí o que aconteceu? Ela tinha dificuldade para evacuar. Então, ela tinha muita dor para evacuar. E toda vez que ela fazia cocô, ela fazia fissuras. Nossa. E ela fazia todos os dias, porque ela tinha uma alimentação e uma medicação para ela poder fazer de uma forma mais fácil. E aí, o tratamento era meio que queimar, né, aquilo lá. E aí, a sobrinha dela, que eu já tinha tratado a filha da sobrinha dela, trouxe ela para mim e falou, olha, ela tá com indicação de fazer laser para as fissuras. Então, eu trouxe para você, porque ele indicou outra pessoa, mas eu te conheço e então eu quero que ela faça com você. E aí, quando eu olhei, falei, Jesus amado, eu nunca tratei prócto, né? O que eu faço? Mas como a indicação é laser, vou fazer o laser, né? E vou. E aí, comecei a fazer laser. E quando eu botei a mão no glúteo dela, ela tinha um glúteo que parecia uma pedra. E aí, eu falei, cara, vou normalizar essa musculatura aqui. E aí, eu comecei a fazer radiofrequência com o intuito de soltar aquela musculatura, né? Porque a radiofrequência ou você fortalece ou você relaxa o músculo, dependendo da temperatura. E aí, eu consegui meio que normalizar. Ela chegou pra mim, Dani, com 9 de dor, porque ela fazia dor e ela ficava ao longo do dia com aquela ardência muito grande.
E aí, para não entrar naquele lugar, que era um lugar de muita dor, eu falei assim, eu vou tentar relaxar ela também, né, a musculatura, pelo canal vaginal, porque tudo é muito perto ali, né? Muito então, pertinho, eu tenho muito né? acesso ali à musculatura do bulbo retal. E aí eu comecei a fazer massagem por ali e usar alguns aparelhos para relaxar aquela parte. Em 5 sessões, ela foi embora do meu consultório com 1 de dor. Meu Deus! E com outras orientações, né? De como usa um banquinho para evacuar, faz banho de assento quando arder, algumas coisas assim. Então, às vezes, legal, né? Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E às vezes eu falo que assim, cara, muita coisa não é só ciência, é sabedoria que o Espírito Santo traz pra gente, né? É verdade. E aí eu vejo que tem uma diferença. E eu lembro que nessa época eu estava tratando uma médica que era proctologista. E eu conversei com ela, poxa, ela tá fazendo isso, aquilo. Ela falou assim pra mim, Gleide, eu acho que o caso dela é cirúrgico, vai ter que dar um corte ali. Não sei se isso vai resolver, não. Aí eu fui tratando. Quando eu resolvi, ela falou assim, caraca, não acredito. Cara, você teve... Parabéns, vem pra Procto também, vamos trabalhar juntas, né? Você teve a sensibilidade, você botou no glúteo, aí foi pensando. Tem todo... Gente, que legal, cara. Foi muito legal. Foi um caso assim, sabe? Que eu falei, caraca, foi um caso de sucesso, assim, né? E você conta, aconteceu, deve ter sido há um tempo, e você conta como se fosse agora. Mas foi muito legal, foi muito bom. Mas é porque te dá prazer, né? É mudança de vida. Imagina, a pessoa tava com 9 de dor, tá com 1. Ela chegou no meu consultório, assim, muito caída. Quando ela foi embora, que ela teve a alta, ela já vinha de batom, ela vinha maquiada, ela vinha... Então, assim, você vê o quanto você trouxe uma qualidade de vida para uma mulher, né? E uma mulher já com 80 anos, gente. É muita coisa, né? Não, isso é transformação, né? Evangelho, na verdade, o que a gente acredita. A gente vive Deus em tudo. Então, o seu propósito, na verdade, você se achou nisso para mudar, para dar qualidade de vida, para ser um instrumento de Deus na vida do outro. Sim. Também com essas questões, uma questão tão importante. E você tem sido, assim, pra gente, assim, no nosso contexto, pioneira, né? Você começou, anos atrás, que ninguém nem falava, agora já se fala, mas nem falava sobre isso, mas você acreditou e pegou pra si aquilo. E foi transformando. Ela fez também um evento nosso no Diferentona, né, para mulheres, e foi bem legal, mulheres que não sabiam da importância de se autoconhecer, de se tocar, que nunca tinham tido um orgasmo, e as pessoas saíram de lá com outra visão, mulheres mais velhas, né, de quanto é importante saber onde toca, onde vai, caramba. Até porque na igreja não é falado, né, Dani? Na igreja não a sexualidade ela é muito velada, né? Então, assim, as pessoas não conseguem ter acesso a isso. Eu fico pensando, quantas mulheres jovens que às vezes têm disfunção casam e não tem nem com quem falar, nem quem trata de casais tem conhecimento disso. Isso, é verdade. Então, assim, acho que a igreja ela precisava abrir mais, né? Abrir mais para ter profissionais. Sim, para falar de ciência. Ninguém tá falando de... Exatamente. Coisa erótica. Ninguém tá falando disso. E não é qualquer pessoa, não sou eu que vou falar. É uma especialista, um especialista naquele assunto, pra gente falar sobre isso. Vou trazer especialista tal pra tirar dúvidas. Isso tinha que estar negócio de encontro de casais, não tem negócio de casais? Faz um pré, agora tem curte, tem um monte de coisa. E isso tinha que estar dentro do assunto, da pauta. Não só a Bíblia. Sabe? Não só acordando de 3 horas. Mas fisiologia, né? Fisiologia, ser libertador. Eu acho que Deus deu conhecimento para as pessoas para isso. Claro. Então, assim, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas, que eu fico chateada, é que as pessoas acham que é só sobre a Bíblia, né? Não é isso, gente. Sim. É além. E muitas das vezes, é uma verdade que nem liberta, né? Não, além que aprisiona, disso, né? Verdade. Além disso, né? Não é o que tenha acontecido ao contrário, né? Mas as pessoas acham que é isso. Não, conhecereis a verdade vos libertará. É o que está escrito na Bíblia. Não é, gente. Então, assim, você ter uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre isso, para um casal novo, qualquer casal, né, ou uma pessoa que está pensando nessa questão da sexualidade, se descobrindo, conhecendo, até para jovens, para a gente educar, né? Tá na maioridade. A igreja precisa ser um lugar também de conhecimento, de saber, né? De gente que pensa, não só de Bíblia, não só do que pode e do que não pode. Então, assim, vamos fazer a nossa parte enquanto cristãs, né? E pedir, assim, orar para Deus estar abrindo a mente para as pessoas tirarem isso de a sexualidade, erótica, não pode falar sobre isso. E a gente poder falar abertamente, porque a igreja é um lugar, teria que ser um lugar de tudo. Sim.
da pessoa ser acolhida, né? Da pessoa ser na acolhida. sua dor, né? Exatamente, não. E às vezes a pessoa tem essa dor e ela não sabe nem pra quem falar, né? E ela não tem. Exatamente. Então, uma paciente minha que chegou lá com vaginismo, ela era evangélica, casou virgem, e ela não conseguiu ter relação sexual e estava quase separando, porque ninguém sabia o que era, até que o marido ouviu uma missionária falando que ela tinha vaginismo e ela se tratou. Cara, que legal essa missionária, até. Sim, então, mas provavelmente ela tá falando para trazer luz para essas mulheres, entendeu? Exatamente, com certeza. E aí o marido falou para a esposa, falou, nossa, olha, ela tinha a mesma coisa que você tem, tem como se tratar, você tem uma disfunção. E aí ela foi buscar tratamento. Ai, que bom. Então, assim, para você ver como é um desconhecimento, né? E às vezes tem casais sofrendo, casamentos acabando por conta dessas coisas, né? Por falta de conhecimento. E Deus está aqui nos dando esse conhecimento. Igual a mulher quando entra numa menopausa. Exatamente. Ah, não, tem que fazer. A mulher cheia de dor, acaba desenvolvendo uma disfunção também, acha que não tem hormônio para tomar, que não tem que fazer nada. Mas tem que ter relação, tem que relação. E aí fala, né? Não, você tem que servir ao marido. Exatamente. Senão ele vai procurar fora, não sei o quê. Mas não traz essa coisa da ciência, da fisiologia, como é que funciona, né? Gente, isso é libertador. E Sim. Deus deu conhecimento para algumas pessoas sobre isso. A gente tem que usar, gente. É emborrecedor. O evangelho tem sido emborrecedor. Assim, para muitas pessoas. Para muitas pessoas, cara. E pelo contrário, Deus é o criador de tudo, de todos, como você falou, é o que pinta tudo, né? É o dono de tudo. E ele está aqui, ó, tá aqui, gente. Ela fala sobre isso, ele fala sobre isso. Vamos lá, vamos agregar com o meu olhar, com o Espírito Santo conduzindo. Com certeza. Então vamos agregar, vamos libertar pessoas, vamos curar casamentos, vamos curar pessoas da própria sexualidade, de saber quem é, para onde, para que eu fui criar, eu criei essa pessoa para sentir prazer. Então, quando ela tiver relação, ela vai ter prazer. Sim. Gente, olha Deus vai ficar feliz da vida. Porque foi a criação dele, Foi né? a criação dele. E aí o que acontece? Os distúrbios dessas coisas acontecem porque muitas das vezes as pessoas não têm esclarecimento, até dentro da própria igreja. Com certeza. Então aí elas vão para lados, né, que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com Deus e coloca o nome de Deus, ou então vai para lados por nada a ver com Deus, porque... E aí fica, né, indo por um caminho que não vai edificar em nada, mas porque também ela não teve, né, um conhecimento de ser falado o que é a luz mesmo da palavra e o que Deus nos criou para ser. Exatamente. Porque muita gente não conhece a sua verdadeira identidade em Deus, né? Isso é uma pena, cara, deixa muito triste. Se a gente se conhecesse, se todo mundo conhecesse, ia ter muito mais gente livre. Sim. Em Deus, muito mais gente vivendo Deus na vida, cara. Sim. E não adianta, a gente sempre fala de Deus, né? Foi ele que nos uniu, né? Foi ele que nos uniu, E assim, todos os assuntos a gente sempre vai em Deus, porque ele é o criador de tudo, Sim. Ai, meu amor, nosso tempo já passou, mas tinha muito pano pra manga. Tem muito mais coisa pra gente falar. Eu quero te agradecer por, de novo, tá assim, sempre quando eu te peço também, você tá comigo, por sempre me apoiar. Muito obrigada. Vou botar seu arroba, vou te marcar no Instagram. Gente, quem não conhece a fisioterapia pélvica agora, já conheceu um pouquinho, quem não conhecia, conheceu um pouquinho, segue a Gleide, porque vai conhecer muito mais. Procurem ajuda. Por favor. Na verdade, quero deixar que você convide as mulheres, os homens a procurarem ajuda. Faz isso daqui, ó. Eu queria agradecer você, Dani, também, né, por me ajudar a ser essa divulgadora, né, dessa ciência toda. E como eu falei no início, a Dani foi a primeira pessoa realmente que me deu a oportunidade, ela acreditou em mim, me deu lá o palco lá da igreja para falar, né, para as mulheres. E cada vez que ela me chama pra mim, eu não sei dizer um não, porque realmente é alguém que eu tenho uma consideração enorme, né, por tudo, que olhou e acreditou em mim de verdade nisso, né? E pra vocês, mulheres, eu queria falar pra vocês que tem solução pra muitas coisas. Vocês não precisam passar por isso. Tem fisioterapia pélvica que ajuda pra caramba e busca conhecimento, né? Porque o conhecimento, como a gente já falou aqui, é libertador. Verdade. É isso. Beijo. Que bom. Gente, muito obrigada. Curtam, compartilhem e eu espero vocês. Até o próximo.